Sejam todos bem-vindos ao Visita na Record. Como é bom ter sua companhia todo final de semana. No programa de hoje, uma especialista fala sobre a dislexia. Você vai ver que o diagnóstico tardio continua afastando milhares de crianças do direito de aprender. Também tem a retomada do Fórum das Entidades de Ribeirão Preto. A rede pretende fiscalizar a transparência das contas públicas e acelerar projetos de desenvolvimento e inovação da cidade. Você vai ver também que pesquisadores da USP estudam os efeitos da beterraba para ajudar pacientes com hipertensão. Fique com a gente, o Visita na Record começa agora. A dislexia afeta milhões de brasileiros, mas ainda é cercada de mitos, falta de informação e diagnóstico tardio. Mesmo com leis que garantem atendimento especializado, muitas crianças passam anos sendo mal compreendidas e enfrentando consequências emocionais graves. Para falar sobre educação inclusiva, eu recebo Samantha Oliveira, neuropsicopedagoga, mestranda em educação. A Samantha também ajudou na conquista de uma legislação que defende estudantes com dislexia e TDAH. Samantha, seja bem-vinda ao Visita na Record. Muito obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar, Samantha, acredito que tem muita gente que está nos acompanhando agora que não sabe, né? O que é dislexia e por que o diagnóstico ainda é tão difícil nas escolas? Dislexia é um transtorno específico de aprendizagem que acomete a criança na fluência leitora. Então, ela tem uma dificuldade em decodificar e codificar quando ela vai ler. Então, ela tem uma dificuldade imensa na leitura, na escrita e muitas vezes até na matemática, pelo fato de não compreender o que lê. E aí, como é que é preciso... Por que hoje nas escolas ainda é tão difícil fazer esse diagnóstico? O diagnóstico é feito por exclusão. Então, ele é muito difícil pelo fato que precisa de vários profissionais. Então, a gente precisa de uma fonoaudióloga, a gente precisa de uma neuropsicopedagoga, de uma psicopedagoga e a gente precisa com que os professores tenham o entendimento que é dislexia para fazer com que essa família encaminhe essa criança para esses profissionais. Samantha, você falou aí sobre o que é a dislexia, né? Então as pessoas conseguem ter um pouco, né, de noção para quem não conhece. Mas, por exemplo, que tipo de sinais, né, que as pessoas deveriam ficar atentas, ou principalmente nas escolas, os professores, o que eles deveriam observar que seria um sinal de alerta? A nossa primeira preocupação, por que essa criança está tendo dificuldade em aprender? Isso é o primeiro fato. Então, ela está aquém dos pares, ela está aquém daquela sala de aula, ela não está acompanhando. Então, a gente tem dois caminhos. Essa criança está com uma dificuldade em aprendizado, ou ela nasceu com esse transtorno, porque é um transtorno neurobiológico, ela nasceu que é a dislexia, essa dificuldade em processar essa informação. Então, o primeiro sinal, essa criança, a gente tem que fazer uma avaliação com a família para ver como foi o nascimento dela, se ela caminhou bem no período correto, se ela falou no momento correto. E nisso a gente já começa a ter indícios que essa criança pode ter um transtorno, porque se ela já na primeira infância já está com uma dificuldade em aprender, em receber a informação, já é um sinal de alerta. E principalmente quando alguém da família também já passou por essas dificuldades, mesmo que não chegou a um diagnóstico, porque antigamente não se chegava tanto quanto agora, porque agora temos mais informação, né? Então, quando esse professor tem sinal dessa criança com dificuldade em aprender, dificuldade na educação infantil para reconhecer cores, decorar semana, segunda, terça, quarta, sequência, ter dificuldade, ser uma criança com menos coordenação motora, então, e vários outros, né? Porque cada período da parte escolar dela, ela tem alguns sinais que tem que ter o alerta. Mas o mais importante
importante, essa criança está aquém dos pares. Então, não temos que esperar, cada um tem seu tempo. Não, a gente tem um marco, que a gente fala, o marco do desenvolvimento. Essa criança tem que estar dentro desse marco do desenvolvimento. Assim, se ela estiver fora, a gente levantou um alerta e tem que procurar ajuda. Samanta, existem leis, né, que garantem, né, o atendimento educacional especializado para crianças, para estudantes com dislexia. Isso a gente já vê na prática ou ainda é pouco? Olha, é muito pouco, né, na prática. Eu que estou indo na escola, né, converso muito com os professores. O que eu sinto é a falta realmente, muitas pessoas, muitos profissionais que negam esse atendimento é por falta de informação. Porque a dislexia, infelizmente, ela não é tão divulgada quanto outros transtornos, como o TDAH, como o autismo. E a dislexia é tão importante a gente entender isso, porque essa criança precisa de ajuda. Esse cérebro que não foi bem desenvolvido na sua área da linguagem, ele precisa ser desenvolvido. O que seria isso? Ter estímulos. Porque não tem remédio, a gente não vai na farmácia e compra um remédio. Então, essa criança tem que ter estímulos. Então, esse professor, conhecendo que essa criança tem uma dislexia, que ela já foi diagnosticada, ou se ela está apresentando dificuldade em receber a informação, essa criança tem que ser estimulada. O que seria isso? Treinada naquelas dificuldades singulares, porque cada criança com dislexia e cada é ser único. E não tem ele tem essa dificuldade, então ele é disléxico. Não. Cada disléxico tem a sua característica, porque quanto mais cedo essa criança foi estimulada, ela tem mais desenvolvimento do que aquele que não foi tão estimulado. Então, por isso que é importante a gente observar sinais, buscar ajuda para essa criança, mesmo que não receba um diagnóstico, o diagnóstico só pode ser fechado depois do 3º ano do fundamental, isso após os 9 anos. A gente vai esperar? Não. A gente vai estimular para a gente entender se essa criança está com uma dificuldade, que é mudar o ensino, mudar a estratégia, vai passar. Ou se ela tem esse transtorno, que é o transtorno que é a dislexia. Então, se ela é estimulada e não tem nenhum resultado, ela com certeza tem a dislexia. Samanta, a gente está vivendo um momento importante agora no mês de outubro, né? Que no dia 8 de outubro é o Dia Municipal de Conscientização. Sim. Estou vendo aí na sua camisa, né? Que tem aí Amor de Mãe. Esse é um projeto já que você acampa aí já há algum tempo? Já. O projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe, ele é aqui de Ribeirão Preto. E ele está aqui, mas a gente tem assim grandes parcerias em todo esse Brasil. A gente tem a Associação Brasileira de Dislexia, o Instituto ABCD, que assim nos auxilia também, porque são centros que traz a pesquisa para nós, né? E aí essa semana a gente está num movimento não só Ribeirão Preto, mas também todo o Brasil, sobre essa conscientização, essa importância da conscientização para a gente chegar tanto para a família, tanto para o professor, tanto para a sociedade. Entender que aquela pessoa que tem dislexia, ela tem a capacidade cognitiva preservada, só que ela tem uma fluência leitora, ela precisa aprender de forma diferente, com outros caminhos para ela obter a informação. Importante, a informação, apoio, a equipe multidisciplinar é capaz de mudar qualquer realidade. Samanta, o assunto é bom, a gente já tinha aqui outras perguntas para a gente falar, mas infelizmente nosso tempo acabou. Fica já um convite para uma próxima oportunidade. Sim. Obrigada. E vamos todos aí lembrar, vamos nos conscientizar dessa data aqui em âmbito municipal, mas que extrapola aí qualquer barreira do território. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, até a próxima. Ela é vermelha, cheia de nutrientes e costuma aparecer no prato na hora do almoço. Estou falando da beterraba, que tem ganhado novos espaços e surpreendido muita gente. Você acredita que o suco feito com essa raiz virou sucesso numa lanchonete aqui da região? Tem gente que nunca tinha tomado e agora está até pedindo mais.
Além de gostosa, a beterraba tem vários benefícios para a saúde e virou até tema de pesquisa na USP, em Ribeirão Preto. E quem diria que a beterraba seria um sucesso numa lanchonete? Juliano diz que a beterraba está no cardápio há 1 ano e caiu no gosto dos clientes. O pessoal tem procurado, principalmente o pessoal que vai na academia, né? A faixa de 30 a 40 e poucos anos, eles têm procurado esse suco como uma opção. Esse suco foi batido com beterraba, limão e gelo. Faz bem para a saúde. Mas será que é gostoso? O suco está pronto, olha só que suco bonito. E o nosso desafio agora é encontrar alguém aqui que nunca provou o suco de beterraba. Vamos ver aqui. Deixa eu procurar, vou logo na primeira opção aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você se chama? Jaqueline. Jaqueline, já tomou suco de beterraba? Olha, eu confesso que eu costumo comer beterraba pura, mas o suco não. Nunca. Então tem um desafio aqui pra você. Top experimentar o suco, depois você me fala o que achou? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Todo seu. Então, já vou chegar aqui para te perguntar qual foi a sensação de consumir a beterraba de um jeito diferente, né? No suco, como é que foi? Sim, não parece que é tipo beterraba mesmo, o gosto é bem diferente. No líquido, eu achei bem refrescante, eu super indico. Você falou que consome beterraba no dia a dia, do jeito comum, na salada? Ah, sim, como salada. Pura, assim, eu gosto do sabor dela pura, mas ela com a textura mesmo da beterraba. Qual é a tua frequência de consumo, assim, de beterraba? Olha, confesso que eu tento colocar toda semana na minha rotina alimentar. E é uma coisa mais de paladar ou porque você já sabe que a beterraba é um bom alimento, te faz bem? Pra ser sincera, eu acho que eu gosto da beterraba por criação, a minha mãe sempre fazia, mas os benefícios mesmo eu não sabia. Essa raiz cheia de nutrientes é a nova queridinha das redes sociais. Os vídeos ressaltam os benefícios da beterraba para a saúde. Segundo essa nutricionista, pode consumir à vontade. Ele tem fibras, o que vai dar saciedade, ele é rico em antioxidante, ele é rico em vitaminas e minerais. Então, em 100 gramas ali de beterraba, a gente tem 50 calorias só. Um alimento que você pode consumir um tantão, que não vão ter calorias significativas. O que você gasta para digerir a beterraba é o que você vai estar comendo ali de caloria. E bora comer beterraba para ficar forte. A vermelhinha virou aliada de quem frequenta academia. Funciona como um excelente pré-treino. A gente calcula normalmente de 3 a 5 gramas de beterraba por quilo. Então, um indivíduo de 70 quilos é legal consumir uns 300 gramas de beterraba para ter esse benefício pré-treino. E por que ela é boa de pré-treino? Porque a beterraba ela é rica em nitrato. Esse nitrato vai ser convertido em nitrito e depois em óxido nítrico. O óxido nítrico aumenta a nossa vasodilatação e consegue levar ali mais oxigênio para os músculos. E aí a gente consegue retardar a fadiga muscular. Também é importante pensar no horário, é legal tomar umas 2 horas antes do treino e evitar escovar o dente ou fazer bochecho depois que você tomar o suco de beterraba. Porque é na boca que começa essa transformação do nitrato para nitrito. Então, se você toma o suco e escova o dente, você está atrapalhando esse processo. O alimento, famoso no combate à anemia, virou tema de pesquisa na USP, em Ribeirão Preto. O extrato de beterraba, enriquecido com nitrato de sódio, será testado em homens hipertensos. Eles vêm até o CSE, já que nós realizamos as consultas por aqui, e eles participam de 4 consultas. As 2 primeiras nós realizamos uma bateria de exames de sangue, exames também que avaliam a função do coração, dos vasos sanguíneos. Após esses 2 dias, eles recebem o tratamento, que dura 28 dias, eles fazem uso em casa. E após os 28 dias, eles retornam para nós para repetirmos todos os exames que foram feitos no início. E assim a gente consegue observar se houve um benefício para o voluntário. Os candidatos precisam ter diagnóstico de pressão alta, idades entre 20 e 65 anos, sem vícios ou doenças graves. O estudo deve levar até 3 anos e pode resultar em mais uma alternativa para o tratamento da doença. Temos o objetivo de lançar aí um novo medicamento baseado no extrato de beterraba, ou seja, algo mais natural e acrescentado com um nitrato de sódio que diminui a pressão. Então, a intenção é criar um tratamento ou um tratamento adjuvante para terapia de pressão alta com extrato de beterraba. Enquanto isso, bora tomar o suco?
o Juliano passou a receitinha pra gente. Um copo de 500 ml, né? A gente coloca mais ou menos 400 ml de água, 3 fatias de beterraba, uns 4 cubos de gelo e meio limão espremido. Aí adoçante ou açúcar a gosto. Só servir e ser feliz. Servir e se deliciar, que fica bem gostoso, bem refrescante. A Jaque gostou tanto que já tá pensando em pedir bis. Confesso que eu nunca pratiquei assim de eu tomar suco de beterraba para treinar. Eu acho que agora pode ser uma opção. Foi retomado em Ribeirão Preto o Fórum das Entidades. É uma rede que reúne várias instituições com o objetivo de acelerar projetos de desenvolvimento, fiscalizar contas públicas e propor soluções reais para a cidade. Para entender como funciona essa iniciativa, eu recebo a advogada Larissa Eiras, que também é gerente institucional da ACI de Ribeirão Preto. Doutora, seja bem-vinda ao Visita na Record. Obrigada pelo convite. Doutora, como é que está sendo aí a volta, né, do fórum? Ele existiu em 2014, né? Está sendo retomado agora. Essa volta, como é que está sendo? Essa volta foi, na verdade, foi um desejo, né, das entidades de trabalhar em cooperação, de trabalhar em rede. Porque existem muitos temas que ele é supra-entidade, né? Ele vai além dos interesses da entidade. Ele é bom para a cidade de Ribeirão como um todo. Então, assim, por exemplo, projeto de requalificação do centro. Não é uma coisa que vai melhorar a vida só dos comerciantes, e sim de Ribeirão. Então, a gente conversamos com as entidades, vimos que existem projetos muito bons e falou, vamos trabalhar em rede, vamos trabalhar em cooperação, porque assim o grupo se une para melhorar a vida do cidadão ribeirão-pretano. Doutora, são quantas entidades que estão participando? São 15 entidades, né? 15 entidades ligadas ao comércio, aos trabalhadores, aos advogados, contabilistas. Então, é um grupo bem heterogêneo. E vocês retomaram agora esse trabalho, já tem aí algumas iniciativas? Quais são os assuntos ali que serão propostos logo de início? Bom, o primeiro olhar que nós temos é para as contas públicas e transparência, né? Então, a primeira pauta que foi do grupo foi a questão do uso do dinheiro público. Então, a gente fez uma campanha para que o dinheiro público seja investido em bens para a população. Então, por exemplo, se um bem público é alienado, que esse dinheiro seja revertido em bens e não, por exemplo, para pagamento de despesa. E essa demanda já foi atendida, né, pelo Poder Executivo. Então, a gente tem tido êxito nesse diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, já de cara nessa pauta que eu estou falando. E o grupo é recentíssimo. A retomada do grupo foi agora no final de agosto. Então, já encabeçamos essa questão da transparência e das contas públicas. Mas existem outros eixos que queremos atuar também. O eixo da educação, o eixo do planejamento urbano, requalificação do centro, o eixo da transparência. Então, as entidades, de acordo com a afinidade, ela pode liderar esse eixo e assim a gente consegue trabalhar realmente em cooperação com todo mundo aí se ajudando. Doutora, a senhora disse aí que teve já uma boa abertura, né, do Executivo nesse primeiro contato. É importante dizer que o Fórum não tem ligações políticas, né, e nem com partidos. É muito importante ressaltar isso, que esse fórum ele é totalmente apartidário, né? Ele não está vinculado a nenhum partido, ele é totalmente neutro, isento, porque a gente precisa dessa independência para atuar em causas que são boas para a cidade. Então, por exemplo, a gente está também com esse projeto de requalificação do centro, para melhorar as calçadas, a questão de arborização também. Então, e também tem a pauta da inovação, que é uma pauta muito importante, porque a cidade de Ribeirão Preto, ela às vezes trava por conta da burocracia, né? E a inovação, ela sempre está à frente. Então, a gente quer que seja desburocratizado, porque às vezes a gente consegue melhorar o centro
o centro, por exemplo, com medidas inovadoras. Então, coloca um mobiliário urbano inteligente, que as pessoas conseguem se conectar, interagir com esse mobiliário, pode colocar totens inteligentes com câmeras de segurança, que ele se autorremunera, porque ele pode ter o aluguel de antena 5G. Então, é uma coisa que não tem custo para o poder público, então a CI também, o fórum, né? A união dessas 15 entidades, a gente luta por todas essas frentes. A senhora disse aí da situação da desburocratização, né? E um dos exemplos a senhora acabou de citar, porque muitas vezes talvez exista uma iniciativa, que é uma iniciativa inovadora, que a empresa que criou está oferecendo de graça para o poder público, mas por causa dos entraves ainda legais, isso para. Exatamente. Então, é exatamente isso que acontece. Às vezes tem uma ideia muito boa, mas o poder público ele não pode deferir, aceitar isso porque não tem previsão legal. Então, o que nós precisamos? Existe um instrumento de inovação que chama Sandbox. O que ele fala? Que você pode eleger um espaço para teste, mesmo que tenha lei proibindo, a lei fica suspensa para testar. Testa, vê se dá certo, dando certo, aí faz uma lei que regulamenta na cidade como um todo, mas isso é uma maneira de abarcar projetos de inovação. Sim. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, que funciona muito bem, eles têm até drones que entregam bebidas. A Ambev, ela conseguiu, pelo Sandbox, liberar drones que entregam bebidas nas residências. Então, um exemplo de inovação, né? Patinete elétrico também. Atualmente nós não temos previsão, mas pelo Sandbox a gente pode eleger algum lugar aqui de Ribeirão Preto para testar. Que legal, muito bacana. Doutora, agora a sociedade, né, foi retomada agora, o fórum, né, no mês de agosto, está no início ainda essa retomada, mas a sociedade pode participar, como é que vai ser essa interação? Nós estamos em vias agora de finalizar o regimento interno do fórum, que vai estabelecer todas as regras, mas é um grupo aberto para receber qualquer entidade, inclusive pessoas que queiram, a gente aceita como convidados. Às vezes tem algum professor, algum especialista que quer participar, a gente vai prever que é possível sim a participação dele, desde que tenha esse alinhamento, né? Não pode ser vinculado a partido político, não pode ter interesse político. Tem que ser realmente um interesse neutro, né, para a gente garantir que os propósitos do fórum sejam atingidos. Bacana, unir o conhecimento aí não quer demais, né? Não. Doutora, e com o legislativo, né? Vai existir, pretende dialogar, já começou, como é que vai ser? Nós já tivemos uma conversa inicial nessa pauta que eu comentei das contas públicas, e a ideia é a gente trabalhar sempre em diálogo, tanto com o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, porque para trabalhar realmente em cooperação. Então, o intuito do fórum não é atacar, é ser propositivo. A gente sabe que o Poder Público tem problemas, então o intuito não é falar, tem esse problema aqui, não. A gente entende que tem esse problema, essa é a solução que nós encontramos. Então, para trabalhar realmente em parceria. Bacana. Doutora Larissa, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record e sucesso nessa retomada aí do Fórum das Entidades. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigado, até a próxima. O Visita na Record fica por aqui. Essa edição na íntegra você pode rever no canal da Record Interior no YouTube e também no Record Plus. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, é o @RecordInteriorSP. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem.